Você sabia que a Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros? Isso aí todo mundo sabe. Mas todo o propósito da Bíblia de capa a capa é um só. É para que nós possamos conhecer Jesus. A intenção da Bíblia todinha, ela foi montada, foi escolhido os livros, todos os livros são inspirados por Deus. E toda a palavra de Deus, ela tem um propósito central, é levar nós a conhecer Jesus. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele está dizendo, querido, que não tem outro. Então a resposta para todas as coisas, nós vamos ter certa, quando nós estivermos focados em conhecer mais Jesus. Uma coisa bem interessante, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós podemos usar vários exemplos para você entender o que é que Jesus estava querendo dizer com aquilo. É possível você fazer as coisas tudo certo no caminho errado. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava vindo da casa da minha filha ali de Dourados, e no caminho de volta nós tínhamos uma encruzilhada, fazia um contorno e tinha 3 caminhos para me escolher, né? Era 4, a volta fazia assim, tinha um caminho aqui, outro aqui, outro aqui, e eu peguei o caminho que eu tinha certeza que era o caminho certo. E eu precisava chegar em casa 1h da manhã, e eu ia ter que viajar sem parar para chegar 1h da manhã. Já estava escuro quando eu estava vindo. E nós naquele caminho, né, depois de uns 120 quilômetros, 130 quilômetros, né, nós falamos assim, né, Rose, acho que nós erramos o caminho. Mas o caminho, a pista era melhor, o caminho parecia mais certo, o caminho era gostoso, o caminho era bom, era melhor do que o original. Aí eu andei 200 quilômetros tentando consertar aquilo e não teve jeito. Eu tive que voltar. Então às vezes nós estamos procurando solução para a nossa vida, estamos procurando solução para todos os nossos problemas. Nós só temos um problema, né? Nós só temos um problema. É se nós perder a nossa salvação. Porque o fim do vitorioso e do fracassado para esse mundo é o mesmo. Todos vão morrer. Aí chega alguém que fala assim, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus não quer que você pegue o caminho errado para descobrir depois, para voltar e perder tanto tempo na vida. Às vezes a pessoa está buscando a Deus, buscando a verdade, mas ela não quer aceitar que é só Jesus, ele quer confiar em mais alguma coisa. E aí, né, querida, que se confiar em mais alguma coisa, quando vê, passou anos na vida daquela pessoa, ela quebra a cara, né? E o tempo passou. O seu objetivo, né, agora ficou mais curto, você levou muito prejuízo. Eu sempre falo para as pessoas assim, a nossa vida aqui, ela tem um propósito só, e ela é muito valiosa por causa desse propósito, mas quando você põe em jogo o propósito, essa vida não vale nada diante do propósito. Então essa vida para o propósito de Deus, que é nos dar uma vida eterna, e uma recompensa por cada obra que nós fizermos aqui para Ele. Então, se Ele vai dar uma recompensa só pelo que nós fazemos nessa vida, então essa vida, cada segundo do teu tempo aqui, tem mais valor do que uma montanha de ouro. Cada segundo. Por quê? Porque cada segundo dessa vida você pode decidir se tudo que você vai fazer é para Jesus ou não. Se for para Jesus, você está juntando tesouro no céu. Se não for, você vai ser salvo, mas com muito prejuízo, porque lá Deus vai fazer a diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve.
E não tem desculpa, porque você pode falar, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Você é igreja aonde você está. Igreja significa casa de Deus, lar de Deus. E Deus resolveu fazer de nós, a sua igreja, a habitação do seu espírito. E você é igreja quando você se une com os irmãos, porque daí você está no corpo. Então você habita Jesus em você, e junto com os irmãos você é um membro do corpo. Mas quando você está lá no seu trabalho, lá na sua casa, fora do local de trabalho, você é igreja, você é um missionário. Você tem o poder de Deus para ser testemunha. E a finalidade de Deus é salvar almas. A Gisele morreu. E me mandaram a foto do batismo dela, aquele sorriso. O melhor que nós fizemos para ela foi apresentar Jesus para ela. Garantir que o Espírito Santo selasse ela. E agora, querido, ela está lá numa boa. Uma hora dessa, ela já viu os olhos de Jesus. Ela já viu as mãos furadas de Jesus, né? Ela não está nem lembrando que deixou filho aqui, que deixou criança. Você fala, pastor? Querido, porque de lá que você vai ver o sentido das coisas. Sabe por que ela não está nem aí com nós, nem com os filhos? Sabe por quê? Porque agora ela viu que ela sofreu à toa. Porque Jesus está cuidando de nós. E o que nós estamos fazendo? Atrapalhando. Não deixando Ele cuidar, né? Então, lá não vai ter preocupação com os que ficaram. Agora nós, né, vamos ficar com saudade dos que já foram. Normal. Mas isso também vai nos trazer uma alegria, uma esperança, porque eles não voltam. Mas logo nós vamos estar lá, matando a saudade. Nós precisamos saber organizar nossas ideias. Em cada situação que nós pensamos, existe uma maneira de pensar sábia só quando nós dividimos todas as coisas em lugares separados. Então, suponhamos que cada área da nossa vida seja um quadrado, né? Então, às vezes nós estamos falando de uma situação ao qual, se você misturar com outra, você vai entrar em confusão ou vai discordar, porque o ponto de vista está em lugar diferente. Então, nós precisamos sempre estar colocando no lugar da onde Deus quer nos falar conosco. Uma coisa bem interessante que você precisa saber, que a vida nesse mundo depende do seu corpo. E o homem não morre, quem morre é o corpo. Até eu postei para vocês, depois quem fez o comentário foi eu. Um evangelista de 29 anos, acho que 1829 ou 1929, não sei. Ele morreu com 29 anos de idade. E ele era um grande evangelista. E ele mesmo com 29 anos de idade, ele foi um grande homem de Deus e ele deixou uma frase que ficou muito famosa. Ele disse assim que Deus deu para ele uma mensagem e um cavalo. Entenderam? Um cavalo para levar a mensagem. E ele falou assim, eu matei o cavalo, não posso mais levar a mensagem. Então o cavalo que ele está se referindo é o seu corpo. Então ele não cuidou do corpo e morreu com 29 anos de idade e foi vedado o ministério dele de continuar com 29 anos de idade, o cara morreu. Então nós temos que entender, nós temos que separar as coisas. O corpo, nós temos que cuidar dele de um modo racional e pedir ajuda espiritual, né? Porque tudo vem do Espírito, então nós precisamos estar bem. Você precisa entender também que quase todas as pessoas que morrem de câncer, que morrem com doença prematura, são pessoas que tinham problemas psicossomáticos ou hábitos muito fora, que geraram aquela enfermidade. E também tem influências espirituais, né? Tem influências diretas espiritual. Mas nós temos que separar, o corpo é uma coisa, a alma é outra e o espírito é outra coisa.
O corpo é isso que nós vemos. Então esse corpo aqui, ele vai morrer. A alma pode ser salva, mas a vida quem Deus foi deu. E a vida é espiritual. A vida é espírito. Todo homem, ele é um espírito. E Deus fez um corpo, soprou nele a vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Então a alma, ela nasce, quando uma criança nasce, ela nasce uma alma, ao qual é uma plataforma, ao qual ela vai se educar, ela vai se preparar, vai crescer, ela vai ser informada, tanto com emoções, sentimento, com sabedoria. Se nascer uma criança, ela nasce lá na Inglaterra, que língua ela vai falar? Por quê? Porque ela vai ficar escutando, vai ficar se alimentando, e o cérebro dela e a alma dela vai processar, ela vai falar inglês. Então nós aprendemos por quê? Desde criança nós fomos informados. E você já reparou que a maioria das pessoas de Bandeirante veio de Minas Gerais. Então tem um pouco de sotaque mineiro. Eu sou filho de mineiro. Minha mãe era mineira, né? Os parentes dela também é mineira, nós somos meio parentes também. E aí o que acontece? Minha mãe não estudou, meu pai estudou pouco, e minha mãe falava muito errado. E até hoje eu estou aqui no púlpito, eu vou escutar, eu vou falar, meu Deus, o que os outros vão pensar? Eu dou cada pisada de bola, né? Mas as pessoas não entendem que até meus 35 anos eu não me preocupava em falar certo, eu falava igual a minha mãe. Então não tem jeito, eu vou morrer ainda errando, mas por quê? Porque a boca fala do que a alma foi formada. É difícil você destruir uma formação. E aí nós temos o espírito. E o nosso espírito, ele não tem acesso à alma, a não ser que a nossa alma aprender a se render ao espírito. A alma, o homem, ele é carnal. Carnal, o que é? Almático. O homem é almático. O homem, ele anda pelos seus próprias vontades, desejos, sentimentos. E quando nós nos convertemos, Jesus salva nós no nosso espírito. Deus vem habitar no nosso espírito, e porque Ele é vida, Ele nos dá vida espiritual. E aí o nosso espírito tem contato com Deus. Tanto é que mesmo a pessoa que resiste à palavra, se ela recebeu Jesus como Senhor, recebeu o Espírito Santo, ela já gosta de vir na igreja, ela já sente falta de Deus. Se ela se afasta, ela vê que errou. Por quê? Porque o espírito dela nasceu de novo. Agora a alma, querido, você vai ter que matar ela. Mas os crentes não entendem, né? Eles querem usar a alma para conhecer Jesus, e aí na alma nós vamos resistindo ao espírito, ou na alma nós pegamos o caminho errado, igual eu falei agora. Nós pegamos o caminho errado e vamos andando certo, mas fazendo as coisas pela alma, está no caminho errado. O caminho que nós temos que pegar é o caminho do Espírito. E o Espírito fala assim, que só para Jesus que vai dar certo. Tanto é que você anda na alma, porque você vai notar suas motivações, suas intenções. Então, quando você começa a colocar as suas intenções para agradar a Deus, significa que você agora vai usar a sua alma, não para fazer a sua vontade, mas a vontade dele. Quando dá certo a sua vontade com a dele, você não sofre. Mas quando você não entende, né? Quando você não entende e quando você resiste, aí não vai dar certo. E a primeira coisa, querido, que Deus fala na sua palavra, você tem que aprender a ser cheio do Espírito. Depois que você é cheio do Espírito, existe um juiz que diz que você errou o caminho. O Espírito Santo é um juiz. Então vamos supor assim, você perdeu a vontade de ir na igreja. Está falando que alguma coisa você está pensando, fazendo ou com intenção errada. Porque você perdeu a vontade na igreja, é um apito. O Espírito começa, você apaga o Espírito
quando você pensa errado sobre algo e o espírito entristece, e você perde aquela paz com Deus. Diga comigo, paz com Deus. Por que Jesus fala, a paz esteja convosco? A paz do Senhor. Porque a paz, a Bíblia diz assim, que a paz esmaga a cabeça de Satanás. Então, quando nós temos paz com Deus, a cabeça significa governo. A paz em Deus esmaga o governo de Satanás. O que é o governo de Satanás? É quando nós pegamos caminho errado. E aí, nós temos que perceber isso. Então, nós temos que fazer o que Jesus manda e buscar ter vontade e paz nisso. Aí nós estamos sabendo que nós conseguimos chegar ao ponto. E a alma, de vez em quando, não vai querer. Se você for almático, você obedece à alma. Se você não for almático, você pega versículos bíblicos, decora para você, quando a Bíblia diz assim, não deixando de congregar como é costume de muitos. Antes, é para se esforçar mais ainda, ajudar um ao outro, porque perto está porque logo vem o dia do Senhor, né? Então, quanto mais o dia se aproxima, temos que ficar mais firme ainda. Aí você decora, né? Decora sempre. Não abandone o costume de congregar como é costume de muitos. Você quer estar de que lado? O costume de muitos? Ou você quer obedecer a palavra? Então você pega um versículo desse, que dia que esse versículo vai ser a espada do Espírito? Para você vencer a guerra da fé. O dia que você está desanimado, hoje tem culto, mas hoje eu não vou. Opa! O que a Bíblia diz a respeito disso? Então aí o que eu faço? Eu vou. Então eu estudo a Bíblia para me fortalecer. A Bíblia diz assim, que é para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós vamos ter esse tipo de batalha espiritual, em cada situação é assim. Por exemplo, dia a Rose lá, briga comigo, a Bíblia manda fazer o quê? Não é para dormir, para que as minhas orações não sejam. Quer dizer, quando fala oração é tudo, né? Então tudo que você quer de Deus fica interrompido. Por quê? Porque você dormiu de mal com uma esposa. Então o que você faz? Paga o mico, vai lá, dá um jeito, né? Mas durma de bem com a sua esposa. E aí você começa a fazer esses tipos de coisas, né? E você começa a ter uma posição. E você vai descobrir que o maior inimigo seu é você mesmo por causa da alma. Mas a alma, ela não nasceu para ser sua amiga, ela nasceu para ser sua serva. Porque você é espírito. E a alma não é para mandar em você, a alma é para ser sua serva. Só que ela é que expressa para nós que expressamos para o mundo, então é um pouco complicado. Aí quando eu falo para vocês, gente, procura viver com propósito. Procura ficar firme num propósito. O que é um propósito? Você descobriu o propósito de Deus, aquele propósito é Deus te guiando. Então todas as vezes que acontecer alguma luta, vai ser para te tirar do propósito. Então aí você vai usar tudo aquilo que você aprendeu da palavra para continuar no propósito. Mas existe um propósito que Deus tem, querido, para toda a humanidade. E nesse nós não podemos perder tempo. A todo instante, de uma maneira sutil, sábia, muito inspirado pelo Espírito, preparado é o quê? Preparar-se antes de ir, está pronto. Você deve viver para se manter salvo e salvar pessoas. A Gi, né? A Gi, nossa irmã que faleceu hoje, ela ganhou muitas almas para Jesus. Ela trazia visitante direto e tal, né? Então, nós temos que ser assim, aonde nós estamos, nós devemos fazer a diferença para que as pessoas perguntem. Você não pode falar a razão, mas a hora que a pessoa te fizer um elogio, você fala assim para ela, eu sou assim, não é porque eu sou bom, é por causa do que Jesus fez.
Hoje eu vivo não para agradar eu, mas para agradar Ele. Então, pode ficar tranquilo, eu não sou bom não, eu sou ruim igual a todo mundo. Mas Jesus, eu não posso trair Ele. E aí a pessoa vai começar a ver, né, que você saiu de cena e colocou quem? Jesus. Né? Nós temos que testemunhar. Então nós estamos aqui para testemunhar, nos preparar. Estamos reunidos aqui para cumprir a palavra, para nos alimentar, ser cheio do poder de Deus, para que nós possamos, de uma maneira ou de outra, Deus possa nos usar a todo instante. Para quê? Para testemunhar, para ver se nós ganhamos almas para Jesus. Vocês não sabem, né? Mas a Gi, né, tem uma história. Desde quando nós tínhamos o ministério lá na loja, me aparece a Carla Quitéria, né, que trouxe a Jaqueline. Aí, através da Jaqueline, veio a Gi. E eles começaram a frequentar o culto ali, né? E eles eram da igreja adventista, então teve muito guerra na mente deles, né? Porque são duas igrejas, a igreja adventista é boa, né? Mas nós temos uma maneira totalmente diferente. Então, para eles, nosso ministério era fora, né? E aí, mas nós fomos e tal. E eles começaram a ver, né, que o Espírito Santo fez toda a diferença. E aí toda vez que a gente chegava aqui ruim, né, mas em pouco tempo, ela olhava para o pastor, parecia que estava vendo um herói, uma coisa assim. Então era moleza libertar, curar e fazer ela ficar rindo, né, cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ela era uma mulher muito boa, doce, mas precisava de pastor, precisava de cuidado. E tem muitas vidas que elas precisam de cuidado. E vocês, né, cada um de vocês devem se esforçar para estar em Deus. E um dos propósitos, primeiro, é ir morar no céu com Jesus. Outro, é que tudo que envolve a tua vida, as pessoas estarem aprendendo com você para ir morar no céu. E você não consegue fazendo isso, pregando tua religião e falando de Bíblia e de Jesus na cara. Você tem que conseguir isso de um modo sutil. É uma sutileza que jeito? Essa sutileza não é que é sutil da maldade, é sutil para não ferir as pessoas e com amor e com carinho. Às vezes, né, você vê uma pessoa num apuro, não te custa nada às vezes. Para lá, ajuda, e fala, conta uma história para a pessoa da tua vida, uma história verdadeira, conta um testemunho. Se você ganhar o coração de uma pessoa, ela conta o seu problema para você, e você pega, escuta bastante. Aí depois você conta a tua história, porque se você veio aqui, Jesus teve que fazer a diferença. E você pode falar para ela assim: olha, eu também estava com tal problema, e eu fui numa igreja que a turma chama de louco aí. E você já fala assim mesmo. Todo mundo chama de louco, fala que não é de Deus, mas eu fui lá. Aí você fala: mas lá é de Deus sim, cara. Minha vida mudou. Eu era assim, hoje eu estou assim, assim, assim. Entende? Porque nós não precisamos encher a igreja, encher o ministério. Mas nós precisamos esvaziar o inferno. Quando você traz as pessoas para o ministério, legal. Mas um propósito, se ela continuar aqui, é ela ajudar no chamado do ministério. Com isso ela vai crescer e vai ficar mais preparada para tudo. No trabalho, né? Eu aprendi a tocar empresa na igreja e aprendi a tocar a igreja na empresa. Então nós estamos aqui para estarmos juntos, né? Porque é uma instituição que Deus criou, Jesus deixou, que é nós termos a igreja, e a igreja é uma reunião dos salvos, e a igreja é a noiva, Jesus vem buscar a noiva, e eu falo para todas as pessoas, eu não estou falando mal de quem pensa diferente, nem estou contra quem fala diferente, porque cada um pensa no seu quadrado. Mas eu falo para todas as pessoas, a igreja é mais importante do que a minha própria vida.
A igreja vem antes dos meus filhos, da minha esposa, do meu trabalho, vem antes de tudo. Porque o meu Senhor Jesus, Ele veio só para salvar a sua noiva, a sua igreja. E todos que fazem parte da igreja são igreja e estão salvos. Então, saiu da igreja, está indo embora da salvação. Eu quero ler um versículo agora, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a morte da Gisele, né? E eu gosto muito de velório, para falar para as pessoas, né? Que logo vai ser nós, logo vai ser você, tá? E se você não cuidou bem do teu cavalo, você vai logo. Eu já fui um cara que quis morrer, porque eu não estava aguentando o sofrimento. E aí eu comecei a buscar Jesus, eu vi que não precisava morrer. E aí eu fiquei curioso, né? Falei, mas eu vou morrer. E eu falei, o dia que eu morrer, eu quero que seja o melhor dia da minha vida. E eu vivo assim, de lá para cá. Mas, como eu vou ficar aqui, algumas pessoas que vão me faz muita falta. Né? A Gi foi, né? Agora eu fico lembrando dela toda hora. Enquanto ela estava lá internada, eu estava orando, estava igual o Davi com seu filho, né? Então eu estava orando, e falando para Deus todo dia, Deus, eu quero agir de volta. Eu quero agir lá comigo, eu quero ver aquele sorriso, eu quero ver ela vendo os seus filhos crescer, eu quero ver ela com o Fernando ficando velho, né? Eu quero, Pai, ver ela, eu quero ela lá. Mas não deu certo. Né? E um dia Davi também fez isso, ele começou a jejuar, chorar, orar, e ficou ali. Muitos dias. E ele não comia nem bebia, os caras vinham lá, come, bebe. Ele falou assim, não queria nem conversa, ele só ficou orando. E aí o menino morreu, o filho de Davi morreu. E de repente ele ouviu os caras falando assim, né? Se ele está assim, enquanto o menino está vivo, e agora se ele souber que o menino morreu? Aí a turma ficou com medo, né? Mas ele era esperto, né? Ele percebeu que o menino morreu por causa do movimento. Aí ele levantou, foi lá, tomou banho, barbeou, se cheirou e se animou, né? Aí ninguém entendeu ele. Falou assim, ei, ô rei, o que é isso? Falou o quê? Enquanto o menino estava vivo, você estava ruim. Agora o menino morreu, você está bem? Ele falou assim, é porque eu vou com ele, mas ele não volta mais comigo. E aí, o apóstolo Paulo nos ensina lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, assim. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já dormem, já morreram. Para que não fiquem tristes. Para quê? Lembra que eu ensinei no culto passado? Presta atenção quando fala para, portanto, no entanto. Ó, para que vocês não fiquem tristes. Como aqueles que não têm esperança. Então nós não podemos, nós temos que saber como é que funciona. E o propósito é que nós não podemos ficar tristes igual aqueles que não têm esperança. Porque nós temos uma viva esperança. Se nós formos iguais aos que não têm esperança, então nós não vamos ter nada para dar para eles, né? Vamos lá. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirma vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes da Gisele, nem de Paulo, nem de Pedro, nem do pastor Luciano, né? Só morreu, agora está inteirando o segundo, em 17 anos que morreu no ministério. Acho que é 17 anos mesmo. Morreu o pastor Luciano e agora a Gisele. Porque haverá um grito, um chamado,
e a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu, aqueles que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles. Olha bem como é que é. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, em seguida, mas junto, né? Junto com eles. Para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Querido, o dia que nós morrermos, nós temos relatos, né? Até o pastor Dorival sempre nos comenta do pastor João Carlos. O João Carlos já veio em Bandeirantes algumas vezes, e o pastor João Carlos morreu, e ele ficou, não sei se foi 1, 2 ou 3 ou 4 horas morto, mas ele ficou morto um tempo. Só que ele disse que o tempo dele, que ele ficou lá no céu, aqui no tempo do mundo, foi 1 hora. Mas o tempo que ele ficou no céu foi mais aproximadamente, acho que uns 2 dias, uma semana, sei lá. Sei que foi muito tempo que ele ficou lá. E o dia que eu vi aquele homem pregando, eu viajei. Eu acho que eu fui arrebatado também. Ele começou a falar, querido, e eu comecei a ver, né, assim, no meu espírito eu comecei a ver. E ele disse, querido, que ele chegou no lugar, e ali era um mar de jovens. Ele fala que era um mar de jovens. Então era uma multidão que sumia aos olhos. Todos eles de vestes brancas, até no céu, tudo jovens bonito, jovens bonito. Até o pastor João Carlos fala aproximadamente 33 anos, porque todos lá no céu, ele diz que todos vão ter 33 anos. E nisso, ele chegou ali, ele falou assim, que até então, ele conta também a história, que ele passou, né, num túnel e tal, e conta tudo lá, mas eu gosto dessa parte. Por quê? Porque ele disse que naquele momento, ele chegou ali e ficou olhando aqueles jovens, e de repente, como se abre um leque, assim, ó, uma onda fez assim, e abriu um corredor, ao qual o João Carlos Marques estava, e disse que aquele jovem veio vindo com... Aí ele fala assim, o João Carlos Marques diz assim, que aquele jovem estava com uma roupa até nos pés, e a roupa era fruta cor, né? E conforme ele andava, ela chacoalhava, ela reluzia e tinha... Era a coisa mais linda. E ele disse que o andar de Jesus era uma coisa mais linda, que ele nunca viu nenhum modelo andar igual ele. Tão bonito que era. E todos aqueles jovens, conforme Jesus passava, eles faziam assim. E Jesus foi se aproximando dele, e ele falou a roupa, os detalhes da roupa, ele conta, o cabelo, e o rosto dele, diz que era coisa... ele falou assim, não tem palavra que descreve a beleza de Jesus com linguagem humana. E aquele jovem foi chegando, e chegou perto de João, assim, mais ou menos uns 5, 6 metros, 10 metros, não sei, e falou assim para ele, bem-vindo, João. Né? E ele falou assim, ele disse que ele pegou as mãos e falou assim, esse é o preço que eu paguei por você. Mostrou outra mão, e disse que de um modo muito elegante ele afastou e puxou a roupa e mostrou os furos nos pés. Né? Modo muito elegante. Falou, pode vir, João. E o João falou assim, até então, eu era o mesmo cara que estava na terra. De repente eu passei aquele lugar que Jesus determinou. Foi como passar uma esponja, eu fiquei leve, gostoso. Não é que ele esqueceu tudo, é que tudo perdeu o valor perto daquilo que ele estava vivendo. E não sai isso da minha cabeça.
Então, quando nós cantamos essa canção, eu te amo, ó Deus, da minha salvação, aquela imagem vem. E eu não vou fazer igual a João, não. João Carlos, não. João Carlos, tá? Jesus me desculpa, mas eu tenho bastante amizade com ele, eu vou pular nele. Eu vou pular, eu vou rodar. Eu vou dar trabalho para ele um pouco. Né? Porque vai ser o meu encontro com ele. Gente, faz 30 anos, né? Que eu só penso em Jesus, que eu só quero Jesus. Você acha que eu vou chegar lá, eu vou achar um... Ah, não, eu vou pular, vou rodopiar, vou fazer qualquer doidura. Né? Se tiver muito anjo na frente, eu vou subir em cima dele, sair correndo em cima da cabeça deles para alcançar, mas que eu vou pegar ele, eu vou. Né? E eu sonho com isso de dia e de noite. Quem já foi, já está lá. E nós estamos aqui com essa vida braba. E se você bobear, querido, você não vai. Né? E isso é só o primeiro encontro. Né? Depois, quem quiser saber, né? Procura saber como é que foi essa experiência. Mas uma coisa bem interessante. Quando alguém do nosso meio vai, e eu tenho certeza, né, que quanto mais velho nós vamos ficando, mais nós vamos ver os nossos hinos, né? E isso, para nós não ver, nós vamos ter que ir primeiro. Então, se você quiser parar de ver pessoas indo, né? Você vai ter que ir antes. Mas se você for antes, querido, pode ficar tranquilo. Você ia de qualquer jeito. Tá bom? E nós preparamos um negócio aqui. Eu quero que você lembre de todos que já foram. Porque segundo aquilo que a Bíblia nos ensina, o próprio Senhor Jesus um dia, ele transfigurado, ele estava conversando com Moisés e com Elias. Lógico que eu vou querer ver Jesus primeiro. Não sei se eu vou querer ver os meus da minha era logo, porque eu estou louco para conhecer o rei Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Eu estou com mais vontade de conhecer Davi. Davi e o apóstolo Paulo são os dois, assim... Né? Nós temos super-herói também, querido. Nosso super-herói é Jesus. E nós temos, né, líderes, que foram líderes, né, que nós devemos nos espelhar. Então, para mim, o rei Davi é muito emocionante. Ele, para mim, ele é o meu referencial. E o apóstolo Paulo também é meu referencial. E eu quero, querido, conversar com esses caras lá. Eu quero te ver lá. Eu quero que todos os meus amigos vão morar no céu comigo. E nós temos que entender que nós só temos certeza da nossa salvação se o Salvador morar em nós. E Ele mora em nós através do seu Espírito. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. E nós obedecemos a Deus, somos membros de igreja, fazemos qualquer coisa que a turma chama nós de otário. Mas nós não somos otários por causa da palavra de Deus e por causa do propósito. Então eu quero, querido, diga comigo assim: Jesus, eu posso ter lembrança e saudade dos meus queridos que já foram. Mas eu quero, a partir dessa noite, ter uma esperança que eu vou ter saudade, mas vou ter alegria, porque um dia eu vou estar lá com eles, junto com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Preste atenção nessa canção, querido. Que saudades nos vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus.
nós temos uma viva esperança de rever-nos novamente lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó, André, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Grande. Lá verei o meu amigo Paulo. Lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o meu coração. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nós podemos ficar de luto. Você tem 7 dias para ficar de luto, né? Mas depois você tem que fazer aquilo que nós nascemos para fazer. Viver por aquele que morreu por nós, porque nós vamos viver com ele para sempre. Certamente você vai ver seu pai morrer, sua mãe, muitos aqui já viram. E a única coisa que importa é para onde os nossos queridos vão, né? Não sei se apareceu aí, não reparei, o dia do batismo dela, né? É a hora que mandaram a foto do batismo, aquilo consola a gente. Porque eu vou para o céu, e eu quero ver os meus queridos lá. Eu quero ver você lá. Se nós tiver de chorar, vamos chorar, né? Porque nós amava a irmã. Nós devemos chorar.
porque nós ama. E nós não sabemos quanto tempo vai demorar para nós estar lá. Mas vai ser muita alegria quando nós nos encontrarmos, né? Jesus, eu te agradeço por essa noite. Eu vou terminar assim o culto, Pai. Vou terminar assim. Eu quero te dizer, Jesus, que eu te amo. Eu fico muito feliz, Senhor, por aqueles que vão e nós vamos nos encontrar ali, junto contigo. Mas eu fico muito triste, Jesus. Eu tenho certeza que todos ficam aqui tristes com aqueles que não vão estar conosco. Por isso, Senhor, usa nossas vidas para nós nos encontrarmos contigo e levar muitos conosco. Que nós possamos parar, Senhor, de sermos pessoas focadas em motivação dessa vida, mas começamos a usar para essa vida para levar todos para te conhecer, para nós morarmos aí no céu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vocês me perdoam, tá? Que eu também estou meio, né? Eu estava falando para a Rosa ali, então nós viemos falando, né, Rosa? De todas as pessoas que faz algum tempo que está com a gente e vem para a igreja, né? E tem a gente como referencial. A Gia era uma, né? Então, qualquer um de vocês que for, eu vou chorar uns dias também, tá? Mas nós vamos se encontrar, se vocês for primeiro. Se eu for primeiro também, vocês pegam firme aí, ó, que vocês vão pegar batata quente, né? E fique tranquilo, depois nós se encontramos lá. Eu queria acertar a conta com todo mundo lá no céu, né? Mas não vou poder fazer isso, porque o juízo pertence a Deus, né? Mas nós vamos se encontrar. Amém? Senhor, que o Senhor abençoe nossa semana. Que o Senhor console, Pai querido, o coração de todos que perderam seus queridos. E agora, Pai, nós estamos sentindo a dor também daqueles que nós não participamos do velório, nem da vida deles, Pai. Eu quero, Pai querido, que o Senhor console todos os corações. Mas que o Senhor, Pai querido, venha com um grande avivamento, para que nós possamos, Pai, ser usado por Ti, para pregar o Evangelho. Porque, Pai, o povo não sabe, Deus, do que nós sabemos. Porque se eles soubessem, eles estariam, Pai, Te buscando de todo o coração. E nós também, Pai, que estamos sendo frouxo, ou lápis, Pai, a Tua obra, que nós possamos acordar, pegar firme. Porque eu sei, Pai, que quem se desvia é porque perdeu a visão. Que o Senhor devolva a visão, Pai. Que o Senhor devolva os porquê e os para quê. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.